Pessoal, boa noite. Para quem entrou depois aí, a gente vai dar início, né, à nossa aula de dúvidas, suporte que eu faço aí com os alunos uma vez ao mês. Então, essa é a segunda aula, né, que a gente mudou aí a metodologia para estar tendo contato, né, mais próximo com vocês. Antes eu fazia somente um suporte no grupo, o grupo ele era aberto, só que as pessoas estavam mandando muitas mensagens aleatórias e eu percebi que aquilo não estava contribuindo para todos, né? Então, eu resolvi mudar, fechei o grupo. Lá somente eu mando mensagens, mando informações, e eu decidi, né, o pessoal foi comunicado com uma certa antecedência, para a gente fazer encontros uma vez ao mês, e acredito que seja muito mais produtivo do que a gente ter que ficar conversando somente pelo WhatsApp, tá? Então, eu espero que vocês consigam esclarecer as dúvidas. Para quem está aqui pela primeira vez, eu tento explicar da melhor forma possível, tá? Quem tiver dúvidas, pode perguntar, que todo mundo está para aprender, ninguém é melhor do que ninguém. Então, vocês podem mandar aqui no chat que eu vou esclarecendo a dúvida para vocês que eu estou de olho, tá bom? Eu vou começar falando sobre distorção, né, um padrão que acredito que a maioria aqui já conheça, por ter uma aula sobre esse tema dentro da plataforma, então eu vou reforçar aqui como que a gente opera esse padrão. Ele tem uma assertividade muito boa, desde que a gente consiga, né, aplicar da forma correta. Então, existem pontos específicos para a gente poder trabalhar a distorção, filtros, gatilhos de entrada, e eu vou mostrar para vocês cenários onde a gente não vai considerar, tá, esse padrão. Então, peço que vocês prestem atenção na explicação. Dúvidas, pode ir mandando no chat e eu vou pausando, vou explicando, perguntando se vocês querem que eu esclareça algum ponto, para a gente ter certeza aí que todos estão no mesmo entendimento. Tá? Então, começando a falar aqui um pouquinho sobre a distorção, é um padrão que, como característica, né, essa vela ela possui um corpo pequeno, tá? A gente sempre vai buscar no gráfico delas parecidas com essa que eu estou mostrando aqui para vocês, independente se a vela for de alta ou for de baixa. Como que eu sei que o corpo da vela está pequeno? Eu vou comparar com o tamanho do pavio que aquela vela deixa, né? Pode ser referente à máxima ou pode ser referente à mínima daquela vela. Então, como característica, essa vela lá tem que ter um pavio totalmente exagerado, né? A gente olha para essa vela, a gente vê que teve uma retração ou uma reversão, dependendo ali do padrão que se formar, para a gente poder trabalhar essa região como um ponto de retração. Então, basicamente, o padrão, ele sempre vai nos dar oportunidade para a gente aguardar um movimento específico, que eu vou falar aqui para vocês, em determinado ponto que a gente chama de 50% do pavio. 50% do pavio seria exatamente a metade dele, né? Claro que a gente não vai ficar ali medindo o tamanho do pavio. A gente bate o olho, busca ali um ponto mediano, né, que seria a metade, e a gente traça uma linha aguardando o retorno do preço. Então, para a gente poder trabalhar esse padrão, a gente tem que identificar ele em alguns pontos específicos do gráfico, né, que a gente chama de zonas principais. Então, eu vou desenhar aqui um cenário para vocês. Movimento de alta. Fez aqui um padrão de distorção, dentro, né, do cenário que eu falei, corpo pequeno, pavio para ambos os lados. Até então, é só uma vela que retraiu. Para eu confirmar que aconteceu a distorção, eu preciso de uma reversão, ou seja, ela tem que aparecer em extremidades no gráfico. As extremidades são zonas principais, onde a gente viu, né, no início do curso, onde eu abordo a questão das marcações, regiões. Então, a gente sabe que precisa de um gráfico que faça movimentos acentuados para a gente poder trabalhar essas regiões. Identificou uma distorção? Traça uma linha no 50%. Qual que é a regra desse padrão, pessoal? Isso aqui é muito importante. A gente sempre vai buscar uma oportunidade de retração quando o preço buscar nessa região aqui de 50%, ou seja, eu estou considerando o pavio uma região de 50%, quando a vela ela apresentar um gatilho de entrada, né? Então, nosso gatilho de entrada são movimentos voláteis, onde a gente tem aí o pulo de vela. Só que não é isso que eu quero passar para vocês aqui agora. Eu quero que vocês entendam que, a partir do momento que o preço busca essa região, a gente não pode mais entrar nas próximas velas. Sempre vai ser no primeiro toque. Então, a vela vem, movimento volátil, deu pulo de vela numa região de 50%, a gente entra com venda. Esse é o nosso ponto de entrada.
Depois que o preço buscou aqui essa região, você pegou a operação ou por algum motivo não entrou, não deu o gatilho, essa marcação ela não existe mais, tá? Então, essa distorção, como o preço já fez o primeiro retorno nessa região, a gente não vai mais considerar uma possível entrada nas próximas velas, né? Ou seja, quando o preço retornar aqui novamente, não tem mais ponto de entrada considerando essa retração, uma região de 50% dessa distorção aqui, tá bom? Então, anotem aí que sempre tem que ser no primeiro retorno do preço, uma região de 50%. Aqui, no caso, a gente está levando em consideração uma região de topo, né, extremo, claro que eu não vou dizer um gráfico inteiro aqui, mas extremidades a gente tem que ter topos ou fundos, tá? Para a gente poder considerar aí regiões fortes para a gente trabalhar o preço. Como que eu sei se eu preciso de um topo ou de um fundo? Olho para o preço atual, tudo que estiver acima, topo, tudo que estiver abaixo, fundo, tá? E um detalhe importante, pessoal, vai ter alguns cenários que vocês vão encontrar velas que vão deixar somente um pavio de máxima, por exemplo. Está errado? Não. Você continua aqui, com o corpo da vela pequeno, e você continua com o pavio exagerado em relação ao corpo desse quino, tá? Bom, aqui eu coloquei um gráfico só para poder exemplificar os tipos de zonas, né? Já que a gente tem que ter uma distorção em extremidades. Essas extremidades nós conhecemos como zonas principais, né? Por que que é uma zona principal? São pontos fortes onde o preço tende a respeitar movimentos de retração ou de reversão, tá? Então, essas regiões aqui a gente vai identificar no gráfico movimentos em V, são movimentos bem fortes, onde a gente tem uma reação do preço para a gente considerar pontos específicos aqui, onde o preço tende a respeitar. Identifiquei um topo extremo, faço uma marcação. Nessa marcação, eu posso ter duas situações. Ou eu tenho uma zona com posicionamento de venda, porque eu estou no topo, ou eu tenho uma liquidez de compra. Já no fundo, é ao contrário. Ou eu tenho uma liquidez de venda a ser capturada, ou eu tenho uma proteção dos compradores. Independente se eu tenho liquidez ou se eu tenho proteção, pode se formar nessas regiões uma distorção. Só que eu vou mostrar aqui para vocês um cenário onde a gente trabalha com confluências para ter uma assertividade maior. Identificou uma distorção em zonas intermediárias. O que seriam essas zonas intermediárias? É tudo que está entre as extremidades. A gente não vai considerar ali uma região forte para a gente trabalhar as distorções, tá? Então, sempre busca aqui, ó, extremidades em zonas principais, para a gente validar esse padrão e entrar no primeiro retorno do preço numa região de 50%. Nesses pontos onde a gente tem zonas intermediárias, né? A nossa ideia aqui não é trabalhar com retração, a gente espera o preço fazer o rompimento dessas regiões para a gente projetar em uma liquidez que estiver na extremidade. Por que que seria válido a gente projetar o preço após esse rompimento? Quando a gente trabalha o rompimento aqui, a gente simplesmente está empurrando o preço a fim de capturar uma liquidez de indução para depois ela buscar o nosso alvo que fica na extremidade. Então, não faz sentido entrar aqui numa retração ou reversão no meio do gráfico. Pessoal, até aqui dúvidas? Antes de eu seguir aqui sobre a distorção, pode colocar aí no chat. Bom, já que ninguém tem dúvida, vamos seguir então. Agora a gente vai observar aqui, pessoal, quando que é válido a gente entrar numa distorção com confluências e quando é arriscado a gente entrar também nesse mesmo padrão, em cenários diferentes. Então, agora cabe a gente o quê? Fazer as leituras de tudo que a gente viu na aula e começar a juntar o vela a vela, né? O operacional captura de liquidez é basicamente isso, não é só traçar uma linha do gráfico e achar que o preço vai buscar aquela região. A gente tem padrões, movimentação de vela, proteções, liquidez, filtros, gatilhos de entrada. Quanto mais confluências a gente tiver,
obviamente maior vai ser a nossa assertividade, né? Então, aqui nesse exemplo, eu coloquei dois cenários, né, dois topos, onde formou o padrão da distorção. Vamos analisar cada um deles. Vou colocar aqui o exemplo 1 e o exemplo 2. Coloca para mim no chat, do ponto de vista de vocês, qual desses cenários, só digitar, um ou dois, seria mais assertivo. A maioria, dois, ninguém vai colocar um, gente. O Maicon colocou um. Eu induzo as pessoas ao erro, tá? Dois, dois. Paulo César, um. A maioria colocou dois, né? Coloca no chat, pessoal, por que que é o dois? Boa proteção, não tem liquidez. Exatamente, pessoal. Vamos interpretar aqui agora o pessoal que força de venda não seria exatamente uma força de venda, né? Seria um posicionamento. Muito bom, pessoal. Vou explicar para vocês aqui agora, ó. Vamos analisar cada cenário. Vamos começar aqui com o exemplo um. Vamos considerar que esse cenário está acontecendo numa zona principal, tá bom? Então, olha só, a gente tem aqui um topo. O que que é um topo? Movimento de alta, reverteu para baixo. Ponto, isso é um topo. Quando esse topo ele é confirmado, ou seja, a vela seguinte ela rompe a mínima do candle anterior, demonstra força de venda, e a gente tem um retorno do preço nessa região, a gente identifica aqui uma distorção. Corpo pequeno, pavio exagerado em relação ao tamanho do corpo. Ok. A nossa marcação vai ser uma linha, uma região de 50%. Agora vamos a confluências. O que que a distorção passa de leitura para nós quando o preço retornar aqui pela primeira vez? Ó, o preço retornar ele tem que vir com movimento de alta. Movimento volátil, deu o pulo de vela. A distorção está me dizendo o seguinte, Thaís, zona de retração, operação de venda, acreditando que o preço vai fechar abaixo dessa região. Ponto. Agora a gente tem também, nessa mesma região, uma outra interpretação. Vela de alta, deixou um pavio de máxima, e se a gente puxar uma linha em direção do preço atual, a gente vai observar que ainda não tivemos o primeiro retorno do preço, ou seja, existe aqui uma liquidez de compra a ser capturada. Agora vamos voltar no nosso exemplo. Movimento de alta, movimento volátil, chegou aqui. Momento de entrar na operação. Aí você fica naquela. Eu vou entrar com uma retração, porque eu estou numa região de 50%, ou o preço está com a intenção de vir buscar quem? A minha liquidez. Liquidez ela é alvo. Então, a gente tem aqui duas interpretações para leituras diferentes. Entrada para retração, e aqui seria uma projeção do preço, né? Então, para eu trabalhar uma projeção, aqui é fluxo. Para eu trabalhar uma retração, aqui eu entraria com uma venda. Venda da retração. Entenderam por que que nesse cenário aqui, por mais que eu tenha uma distorção, gera uma indecisão do preço? Leitura para venda, leitura para compra, empurrando o preço a vir buscar a ponta desse pavio. Então, por mais que eu tenha o padrão formado, não quer dizer que eu tenho que entrar na operação. Imagina que você está na sua última mão de soros para bater a meta do dia. Você vai entrar num tipo de operação como essa? Não vai. Você vai priorizar oportunidades onde você tem confluência, porque você sabe que a sua assertividade vai ser maior. Entrou aqui, tomou um loss, Thaís, fiz uma análise errada? Não, você simplesmente assumiu o risco sabendo que o preço poderia vir buscar aqui, ó, uma liquidez. Tá? Então, é questão de analisar. Se a gente for olhar só padrão, a gente sai entrando em tudo quanto é lugar no gráfico. Agora, se a gente começar a fazer análise de cada uma das velas, aí que a gente vai virar a chave e vai começar a ter uma boa assertividade durante as nossas análises. Já no segundo exemplo, olha a diferença. A gente tem aqui uma reversão, movimento de alta para baixo, formou um topo.
Essa vela aqui que iniciou a reversão deixa um pavio exagerado em relação ao tamanho do corpo, região de 50% como ponto de retração. Agora vamos à confluência. Preço retornando nessa região, retorna com movimento de alta. Quando ele chega aqui exatamente nessa região de 50%, a gente tem uma leitura para venda. Ok? Leitura para venda, região de 50%. Além disso, como eu não tenho uma liquidez de compra, não tem porque o preço dá sequência nesse movimento de alta, eu tenho aqui, gente, ó, um posicionamento dos vendedores. Como que a gente marca o posicionamento? A gente pega a ponta do pavio e pega aqui também a abertura da vela e considera essa região como posicionamento dos vendedores. O que seria esse posicionamento? Imagina que aqui tem, ó, a venda empurrando o preço para baixo. A tentativa de acontecer aqui, né, uma possível reversão, né, para o movimento de alta, e quando chega nessa região, a venda começa a atuar, impedindo que o preço ele dê sequência nesse movimento de alta. Dentro das proteções, a nossa entrada, ela é aqui, ó. Primeiro pulo de vela na zona, a gente já entra. Deu o pulo de vela aqui, ó, a gente já entra. Deu o pulo de 50%, entra, ou deu o pulo na ponta do pavio, a gente vai realizar a nossa entrada. Só que se eu tenho um cenário que eu tenho a proteção mais a distorção, meu ponto de entrada é aqui, ó. É na confluência, tá? Então, por isso que aqui a gente vai priorizar entradas em uma região de 50%, muito mais segura do que a gente entrar no cenário onde gera para a gente uma indecisão. Indecisão porque eu tenho uma liquidez, que indica fluxo, e eu tenho uma zona de retração, que passa uma leitura para venda, tá? Pessoal, entenderam a diferença de um cenário para o outro? Ok. Se tivesse comando, a pergunta foi boa. Deixa eu botar aqui. Faz de conta que essa vela é um comando. O que o comando faz? Ele anula liquidez. Ele anula esse cara aqui, ó. Mas a distorção, pessoal, ela permanece, tá? O comando não anula padrão, ele anula liquidez. Você não tem liquidez de compra, porém você permanece aqui com uma região de 50%. Quando o preço ó, retornar, você trabalha a favor dessa retração, tá bom? Deu para entender? Deixa eu ver quem que perguntou aqui. Perdi o nome. Foi o Felipe. Fernando também fez uma pergunta, né? Por que a distorção se faz em região principal? Com isso, pode não haver mais a captura da liquidez. A distorção, ela não tem nada a ver com a captura da liquidez, não, tá? Tanto é que nesses dois exemplos, eu tenho um exemplo que existe a liquidez e eu tenho um exemplo que não existe a liquidez. Por que que a gente trabalha em extremidades? Se você for pegar um gráfico, tirar o zoom dele, você vai ver que as extremidades são regiões mais fortes. O preço ele tende a romper zonas intermediárias para buscar o alvo principal, que fica posicionado nas zonas principais. Tá? Então, são regiões onde o preço bate e tende a retrair ou reverter. São pontos fortes do mercado. Por isso que a gente trabalha exatamente nesses pontos. Tá bom, Fernando? Coloca aí no chat se você entendeu. Quando você trabalha uma distorção numa zona intermediária, você entra com retração, a chance do preço romper é muito grande. Por quê? Ele tem outro objetivo, que é o alvo. O alvo está na zona principal, tá? Sim, o trade Ponzi. Fez o primeiro retorno de 50%, acabou. Aquela região não existe mais, você apaga a sua marcação, tá bom? Você pode operar em qualquer minuto, ô Vinícius. Se o seu operacional você se adaptou melhor em 5 minutos, ok? Se você prefere operar em 1 minuto, ok também. As regras são as mesmas, tá? Pessoal, pode seguir? Coloca aí no chat se tem mais alguma dúvida para eu poder seguir.
O Leandro perguntou se a vela de comando anula indução. Teve reversão, anula. O que não vai anular se você tiver um comando em sequência de velas da mesma cor. Aí tem como você anular a liquidez da vela anterior, tá? Você viu que está de alta. Fez a vela de baixo, que é um comando. Tem um comando formado ali anulando a liquidez da vela anterior. Até quantas velas eu posso aguardar em busca pelo pavio de 50%? Primeiro toca no 50%, acabou. Pegou a entrada, se não pegou, fica para a próxima oportunidade. Marcelo, é M1 ou M5? Não cooperei M15 ou times maiores em relação à liquidez para opções binárias, não, tá bom? Ou, Flávia, vela de comando, você tem a distorção se ela aparecer após o padrão. Aqui você tem a distorção. Vela seguinte, comando. O comando anula liquidez, mas a sua região de 50% ela permanece, então ela não vai anular o padrão, somente a liquidez. Uma pergunta, na distorção ela pode gerar uma entrada para a retração? É o que eu estou falando desde o início da aula. Distorção, entrada para retração. Entendeu, Thiago? É padrão para a retração. A gente só está falando isso aqui, ó. 50%. Pessoal, agora vamos falar sobre os fundos. Não vai mudar muita coisa, mas eu coloquei aqui para poder exemplificar para vocês, tá? Mesma coisa, ó. Movimento de baixa, reverteu para alta, região de 50%. A gente tem aqui um ponto de entrada acreditando em retração. O que eu tenho aqui? Proteção dos compradores. Se eu quero fazer uma retração, o preço ele vem com movimento de baixa e eu trabalho com compra. Beleza? Agora, o que eu tenho posicionado aqui? Os compradores, né? Então, a compra, toda vez que a venda chegar aqui, ela vai tentar empurrar o preço para cima. Então, a gente tem essa confluência aqui de ter posicionamento dos compradores, mais uma zona de retração. Já no segundo exemplo, o cenário muda um pouquinho, né? A gente tem aqui uma liquidez de venda. Então, quando o preço ele vem para retornar essa região de distorção, ele está vindo com movimento de baixa. O movimento de baixa é aquela regrinha, né? Venda busca venda. Então, ela está vindo aqui, ó, buscar a ponta do pavio. Você entra com uma compra acreditando nessa retração e ela te dá o loss, porque tinha uma liquidez ali muito próxima a ser capturada. Então, a gente tem que se atentar a esse detalhe. Agora, pessoal, quando não é válido uma distorção, né? Quando a gente fala de zonas principais, é extremidade, é reversão, são movimentos fortes, topos e fundos. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma vela que entra dentro das características visualmente de uma distorção por ter o corpo pequeno, pavio para ambos os lados. Só que a gente tem no movimento aqui, ó, de baixa, e essa vela é simplesmente uma correção do preço. O preço nunca vai seguir uma sequência só de velas de baixa, ele precisa respirar. Então, o que ele faz? Ele impulsiona, corrige, impulsiona, corrige. Em times maiores, essas correções aqui, ó, pode ser várias pernadas de baixa e de alta, que a gente chama aqui é uma correção micro do movimento macro, mas quando a gente puxa em M1, a gente tem essas correções aqui apenas de uma vela, né? Então é um gráfico que corre um pouco mais rápido, e a gente consegue pegar boas oportunidades, né, no operacional de M1, mas a gente não considera isso daqui como um movimento de reversão do preço. Não, é apenas uma correção. Se é uma correção, não é uma região forte, tanto é que o preço ele continuou com a sua movimentação de baixa, e a gente não vai trabalhar aqui uma região de 50% acreditando que esse padrão seja válido para distorção. Isso vale também para o movimento de alta, o preço impulsionou, fez uma pequena correção, seguiu com a movimentação de alta. Vou traçar aqui em 50%, aguardando o retorno do preço? Não. É simplesmente válido quando a gente tiver regiões de topos de fundos fortes, topos de fundos em destaques, para a gente estar validando essas regiões, tá? Eu vou passar para vocês um checklist. Esse checklist, pessoal, é como se fosse um lembrete para quando vocês forem operar o padrão, né, que são diversos padrões, às vezes fica muita informação para colocar em prática. Então, é interessante a gente analisar esses detalhes aqui, que muitas das vezes não estiver batendo com o checklist, a gente nem segue mais com a análise. Tá? Então, por exemplo,
Nesse cenário aqui que eu peguei no gráfico, a gente tem as extremidades. Essas são as extremidades. O que tiver entre esse movimento, a gente vai chamar de zona intermediária. Então, analisando uma possível entrada, né, você está olhando para o preço atual, então você já começa a fazer suas marcações no gráfico, colocar alarme, aguardando que o preço chegue próximo dessas regiões. Primeira pergunta: existe uma distorção no gráfico? Aqui existe uma distorção. Reversão, corpo pequeno, deixou um pavio exagerado em relação ao tamanho do corpo. Essa distorção, ela está numa zona principal? Sim, eu estou aqui numa extremidade, né? Então, para a gente, esse item se aplica. O item 2, existe uma liquidez a ser capturada? Lembrando que a gente está levando em consideração a nossa marcação nessa distorção aqui que a gente está analisando. Existe aqui uma liquidez, né? Então, essa liquidez para a gente, ela não está a favor da nossa análise, já que a gente quer trabalhar aqui, ó, um ponto de retração. A gente puxa uma linha, região de 50%. Quando o preço retornar aqui, a gente está com uma leitura de que quando ele chega nessa região, a gente atua com uma compra numa região de 50%. Só que nesse mesmo cenário, na ponta do pavio tem a liquidez. Então, é aquela situação que eu passei para vocês, que acaba gerando uma indecisão do preço. Leitura para compra, acreditando na retração, leitura para venda a favor da captura daquela liquidez, né? Então, aqui para a gente tem sim uma liquidez a ser capturada. Não é o ideal, a gente sabe que a gente não pode ter essa liquidez, e se eu tenho liquidez, obviamente, eu não tenho proteção. Não tem como a gente ter esses dois itens no mesmo ponto onde a gente está analisando. Vou esperar o gatilho de entrada? Eu, particularmente, prefiro pegar operações onde eu tenho confluência, tá? Mas caso tenha alguém um pouco mais agressivo, que gosta de arriscar, é só assumir o risco. Mas eu, particularmente, eu preciso buscar confluências para pegar boas oportunidades. Então, aqui eu nem considero o gatilho de entrada e eu não entro nessa operação. E aqui nesse exemplo, eu trouxe um cenário onde acontece um padrão que a gente observa que segue as regras da distorção, porém, o ponto onde aconteceu não está favorável, né? Então, a gente volta aqui para o nosso cenário, está numa zona principal? Aqui já é não. Se aqui é não, a gente nem consegue fazer o restante da análise do checklist, porque foge do nosso operacional, tá? A gente não vai trabalhar aqui, ó, uma linha de 50%, acreditando que quando o preço vai buscar nessa região, ele vai retrair, né? A chance dele romper aí existe, então é um cenário que para a gente não está interessante poder trabalhar. A gente quer isso aqui, ó, extremo. Não acontecendo extremo, a gente não vai fazer nada, tá? Pessoal, dúvidas sobre o padrão de distorção? Pode mandar aí no chat que eu dou uma olhadinha aqui. Tá, isso para ter uma visão mais objetiva, independente da região, devo observar as três velas anteriores. Se você está trabalhando uma entrada para fluxo, a gente tem que observar se aquele movimento ele é saudável ou não, ou seja, se ele está sendo um movimento com força ou se ele está enfraquecendo. Então, se você quer projetar o preço a fim de buscar um alvo, você tem que identificar padrões de continuidade, vela de força, negação vírgula força, você tem que identificar renovação de máximas ou mínimas, dependendo da tendência que você estiver considerando, se ela está acontecendo ou não. Você tem que observar se a liquidez que o preço está indo buscar existe alvos em indução, porque se você tiver um alvo que está muito distante e você não tiver induções próximas, você não vai trabalhar o fluxo ali. Então, não é só olhar as últimas três velas, a gente tem uma série de detalhes aí para levar em consideração, que a gente opera, gente, vela a vela, a gente observa o tempo inteiro tudo que está acontecendo no gráfico para poder fazer uma única entrada. Distorção sempre vai ser no 50%? Sim, sempre no 50% do pavio. Se a gente está trabalhando no topo, a gente considera as máximas, se a gente está trabalhando no fundo, a gente vai considerar as mínimas. Pessoal, mais alguém com perguntas? Tem mais 4 minutos para tirar dúvida. Ninguém? Então, pessoal, vou encerrar a aula, tá? O conteúdo era esse. A gente falar um pouquinho sobre os padrões que vocês botaram lá no grupo. Espero que vocês tenham entendido. Ficou bem claro aí para todos. Filtros, gatilhos de entradas, confluências.
quando que a distorção é válida, quando que ela não é válida, para a gente poder fazer esse tipo de entrada, tá bom? Agradeço a presença de todos aí, vou encerrar aqui a aula. Boa noite a todos.